sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim.
Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez nós nos encontramos aqui diante de Deus e com a assistência de vocês para juntos nós revermos algumas das histórias, dos encontros, das oportunidades que pessoas tiveram de ter um contato pessoal com Jesus, o nosso Salvador. Nesta noite eu quero falar com os irmãos, quero conversar com vocês a respeito da narrativa de Marcos, no capítulo 10. Eu quero ler do verso 17 até o verso 22. Marcos, capítulo 10, verso 17 ao 22. E pondo-se a caminho, veio um homem correndo até ele, que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Não há ninguém bom, senão um, que é Deus. Mas tu sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. Mas ele replicou-lhe: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Jesus, fixando os olhos nele, o amou e lhe disse: Uma parte te falta. Vai, vende tudo o que tens e distribui aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, entristecido por esta palavra, retirou-se com a sua alma triste, porque possuía muitas possessões. Jesus parou por vários dias em uma cidade que nós não temos o nome não foi mencionado. Ele ali foi interrogado em várias questões. Interrogaram ele a respeito do divórcio, e ele deu um ensinamento muito grande ali. Ele ensinou uma lição ao abençoar as crianças pequenas. Mas era momento de seguir em frente, porque ele tinha um encontro com a cruz. Se aproximava a Páscoa e ele precisava ir a Jerusalém. Jesus estava em seu caminho, saindo da cidade, quando um jovem estava fazendo o melhor possível, ficou sabendo que não era suficiente. Faltava-lhe algo. E ele foi então pedir a Jesus que lhe dissesse o que era. Ele se ajoelhou e adorou a Cristo. Mas Cristo lhe revelaria que não poderia aceitar a sua adoração se ele não honrasse o seu Pai. Antes de tudo, ele conhecia muitas coisas ocultas naquele tempo. Por exemplo, que a vida eterna se herdava
e que Cristo tinha resposta. Ele tinha resposta à vida eterna. Se herda quando guardamos os seus mandamentos. E ele tinha conhecimento disso. Que todo homem que cumprisse a lei, ele viveria eternamente. E aquele jovem, julgando-se um cumpridor da lei, ele então vai fazer uma pergunta para Jesus, chamando Jesus de mestre, bom mestre. Quando o certo era ele chamar de rabi. E ele então, quando chega diante de Jesus, Jesus então diz para ele: por que me chamas bom? Não há ninguém bom, senão um que é Deus. Jesus, olhando para aquele moço, vendo a postura dele, ele queria ter uma resposta de Jesus a respeito de herança. O reino dos céus não é dado por herança para ninguém. O reino de Deus é uma dádiva. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. É uma dádiva. Aquele moço estava mal informado. Ele achava que pelo fato dele se julgar uma boa pessoa, é que ele vai chamar Jesus de mestre. Jesus começa a conversar com ele. E a conversa entre ele e Jesus é uma conversa bastante amistosa, porque aquele moço pensava na sua bondade absoluta. Ele achava que ele era tão bom quanto qualquer pessoa, e que pela sua bondade ele herdaria o reino dos céus. Jesus então faz uma pergunta para ele e cita em ordem alguns mandamentos registrados em Êxodo 20, 13 a 17. Primeiro cita 5 mandamentos e, por fim, o mandamento que exige honra ao pai e à mãe, que está no verso 12. Desses 4, ele tropeçava no seu amor a Deus, porque os 4 primeiros mandamentos Jesus não cita, porque realmente o jovem não parecia ser uma pessoa que tivesse conhecimento do teor, da grandeza que é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força,
de todo o teu entendimento. Ele não citou nada disso. Jesus diz, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Só que para surpresa do jovem, porque para Jesus não era surpresa, porque ele conhece as nossas vidas, ele conhece os nossos caminhos, que o moço tinha recebido, se tivesse citado os mandamentos primeiros, uma nota especial de Jesus. Mas ele não se importou com isso. Ele então respondeu, mestre, ele agora retirou o bom. Ele já não utiliza a palavra bom para com Jesus. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ele mostra-se ali o tipo do cidadão religioso que acha que está fazendo tudo direito, que não tropeça em nada. Mas quando não correspondemos ao sentimento de Jesus, perdemos a grande oportunidade, pois o seu sentir nos direciona, nos orienta o caminho que nós temos que seguir. Esse jovem perde uma grande oportunidade, pois seu sentir não direcionava ele a ser um cidadão dos céus. Jesus amou aquele jovem, mas ele amou mais as riquezas do que a Cristo. O amor de Jesus, de antemão, lhe concedeu um tesouro. Jesus promete um tesouro para ele. Eu te dou um tesouro. Você quer dar o reino dos céus? Eu te dou um tesouro no reino dos céus. Mas, quando Jesus vai fazer a prova dos 9 com aquele jovem, ele percebe que o jovem tinha uma ilusão. Aquele homem batalhava, correu, ajoelhou-se, deu uma demonstração exterior de humildade para saber uma resposta. Claramente ele pensava que ele estava à altura do que significava ser bom. Ele achou-se importante. Talvez é como aquele sírio que veio a Eliseu, que achava que Eliseu ia sair lá fora, ia contemplá-lo, ia passar a mão sobre a sua lepra e o purificar. Mas é um ledo engano do ser humano se achar à altura de alguém que possa comover a Deus com os seus pensamentos.
Porque Deus nos afirma através do profeta Isaías que os seus pensamentos é muito mais alto do que os nossos pensamentos. E que os seus caminhos são muito mais altos do que os nossos caminhos. Nós vivemos numa sociedade humana, onde não existe perfeição, onde não existe alguém que venha candidatar-se ao céu pelos seus próprios méritos. É por isso que nós precisamos de um Salvador, porque sem Jesus nós jamais conseguiríamos ter esta oportunidade de sermos um caminhante para o céu. Jesus, então, ali naquilo que ele fala, diz para ele que estava tentando salvá-lo. Jesus estava dando uma oportunidade para ele. E a oportunidade qual é? Que ele estava correndo um grande perigo. Porque ele estava confiando na possibilidade das suas obras, dos seus bons atos, até do seu caráter. E ele diz que ele guardava os mandamentos desde a sua infância. Ele achava que guardava. Mas Jesus, então, vai testar ele no segundo mandamento. Jesus diz para ele: falta-te uma coisa. Jesus não questionou se ele guardava ou não os mandamentos. Mas Jesus quis colocar, já que o primeiro mandamento ele passa sem nenhuma observação, que Jesus vai dar uma correção para ele no final, quando vai citar o mandamento de honrar pai e mãe. Jesus diz então para aquele jovem: falta-te uma coisa. Vai. Imperativo. Vende tudo o que tens e distribui aos pobres e ao teu próximo. E terás um tesouro no céu. Depois vem, toma a tua cruz e segue-me. Porque este é o caminho para herdar o céu. É desprender-se de tudo o que há neste mundo. Tomar a cruz. Ninguém segue a Jesus se não tiver uma cruz. A cruz é o sinal daquele que segue a Jesus. A cruz é sinônimo de dificuldades. A cruz é sinônimo de humilhações. A cruz é sinal de rejeição. A cruz também
é sinônimo de preconceitos. Então, este moço, ao ouvir as palavras de Jesus, ele ficou extremamente preocupado com este desafio. Seguir Jesus, meus irmãos, é um desafio. Seguir Jesus não é a glória que se prega hoje. Seguir Jesus não é obter tudo que se deseja deste mundo. Seguir Jesus é entregar a vida nas mãos dele, para que ele tenha o controle de nossa vida. Deus define o mundo em que vivemos como um mundo caído. E nós estamos preocupados em viver segundo este mundo. Mas seguir a Jesus tem um padrão. Deus tem padrão. A vida com Deus é mantida dentro de padrões. Não é de qualquer jeito. Não é como o mundo está anunciando hoje. O padrão de Deus é um padrão único para aquilo que é correto. Deus não tem dois padrões de vida dos seguidores dele. Nós aceitamos Jesus, mas tem um processo de continuidade. A salvação não é um passaporte. A salvação, ela se consumirá o dia que Jesus nos buscar. E quem vai fazer essa busca é o próprio Senhor. Eu preguei há dias atrás aqui a respeito de Lázaro e o rico, e que Lázaro foi levado para o céu pelos anjos. Ora, o anjo é um ser celestial, é um ser puro. E para morar com eles precisa também ser um ser que tenha sido purificado pelo sangue de Jesus. Então não é herança. Não adianta achar que pelo dinheiro se vai chegar aos céus. Jesus, quando olha para aquele moço e o ama, é um amor para ser correspondido. Jesus, quando olhou para mim e para você, e que nós demos um sinal de aceitação dele como Salvador e Senhor, ele nos amou, mas é um amor que precisa ser correspondido na nossa obediência, na nossa submissão a Ele, aos seus estatutos, aos seus mandamentos. Não é para termos uma vida de rótulos. Eu sou crente de tal igreja, e fala como se o nome da igreja
fosse importante. Importante é ser crente em Jesus, é ser seguidor de Jesus, é receber as instruções a respeito do reino do céu de Jesus. É Ele que vai fazer isso. Aquele moço, não sei se ele viu ou ouviu a instrução que Jesus deu à multidão, utilizando-se aquelas crianças, da inocência delas, da pureza delas. E Jesus disse que quem não se tornasse como uma criança não era digno do reino dos céus. Hoje as pessoas têm o evangelho como se fosse um hobby, que dizer que é crente engrandece-nos de alguma maneira. Mas toda a história do cristianismo, ela é o que a música que foi tocada na abertura dessa live, ela diz que o autor, o compositor ali diz que queria ver os crentes de hoje como os crentes da igreja primitiva do tempo de João, que eram levados às arenas, que eram martirizados, eram crentes, Deus estava com eles, estava. Mas eles andavam dentro dos preceitos de Deus. E o clamor na música é para que haja uma renovação, para que o crente de hoje encare a vida de cristão diferente do que se tem encarado. Nós temos que servir a Deus e não nos servir de Deus. E a pregação de hoje é uma pregação para servir-se de Deus. E Deus quer que nós nos coloquemos para Ele como servos. Jesus disse: se você fizer tudo o que eu vos mando, eu já não chamarei vocês de servos, mas chamarei de amigo. Para tornar-se amigo de Jesus, precisa fazer o que um servo faz. E o que é que Jesus demonstrou para os seus discípulos, quando ele dá o exemplo de um servo ali ao lavar os pés dele? Porque ele ali estava como mestre, como rabi, ensinando como se deve andar, como se deve fazer a obra de Deus. Ele diz: vocês vão ser meus discípulos, mas chegará um momento que vocês têm que ser servidores e não ser servidos. E o próprio Jesus, sendo filho de Deus, sendo Deus, ele não teve essa vontade, esse desejo de se colocar como uma pessoa importante. Não. Ele foi submisso a Deus até a morte, e morte de cruz. Deus, depois de haver feito algumas tentativas com o homem para ver se ele cumpria os mandamentos de Deus, ele não conseguiu, então ele manda o seu próprio filho. E o seu filho vem com esta missão de cumprir toda a lei, todos os mandamentos de Deus, todas as leis cerimoniais, todas as leis morais. Então hoje o mundo é imoral. A imoralidade, ela campeia dentro das igrejas.
É uma imoralidade muito grande, um desrespeito muito grande com Deus e com a sua palavra. Então, aquele jovem, ele achava que a maneira que ele vivia, que era um povo desviado, distante de Deus. Tão clara é essa situação que eles matam o enviado de Deus. E Jesus, quando chora sobre Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te quis ajuntar, como a galinha junta seus pintainhos, mas tu não quiseste. Jerusalém, que apedreja os profetas e mata aquele que te é enviado. Então esta era a situação da cidade, esta era a situação do povo, e não está muito diferente hoje, meus irmãos. Hoje não está muito diferente. O desrespeito com Deus, o desrespeito com Jesus, o desrespeito com a palavra, querendo anular aquilo que foi escrito por homens, sim, mas inspirado pelo Espírito de Deus. Esta palavra, ela tem a unção do Espírito de Deus. E os ensinamentos que aqui estão, são ensinamentos que foram manifestados ao povo por homens de Deus, por homens que deram a vida, por homens que temeram, por homens que se ofereceram a serem porta-voz da palavra de Deus. E hoje, meus queridos, qualquer um quer transmitir a palavra de Deus do seu jeito, mas a conta vai chegar no dia que nós comparecemos diante deles. Muitos, Deus está dizendo: eu estou te aguardando aqui. Eu estou te aguardando você chegar aqui para nós resolvermos esses negócios. Para você me dizer quem é que te autorizou você dar tais e tais palavras para as pessoas, que eu não me importo, que eu não estou ligando, que eu sou amor. Não, os meus mandamentos é para serem cumpridos com justiça. E este moço, ele tinha outro Deus. Ele não tinha o Deus verdadeiro. Porque o primeiro mandamento que ele não cita é: não terás outro Deus diante de ti. E ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Mas esse moço não. Ele não quis seguir a Jesus para servir Jesus. Ele preferiu seguir e adorar a sua riqueza, ficar com a sua riqueza, porque ele ficou triste. O que Jesus quer é que eu dê minha riqueza para os pobres. Jesus falou para ele: olha, você vende o que tem e distribua com os pobres. Não mandou ele ficar pobre, não mandou ele ficar sem nada, distribua. Para que você quer tanta riqueza? Quando você morrer, você não vai levar a riqueza. Ela vai ficar aí para servir de contenda entre os herdeiros. Não que Deus seja contra a pessoa ser rica. Não, porque é Ele que enriquece as pessoas. Mas é preciso que a pessoa saiba que não deve amar as riquezas mais do que a Deus. Não deve amar as posições mais do que a Deus. Não queira a grandeza que não nos é concedida, porque tudo que nós temos pertence a Deus.
A hora que Ele quiser tirar, nós ficamos sem nada. E nós precisamos entender que Deus é que está no controle. Quanto à salvação, é Ele que dá, de graça. Não precisa pagar nada. Quando alguém te oferecer a salvação em Cristo, que você tem que pagar alguma coisa, é mercenário. E isso é o que mais tem hoje no mundo. São os mercenários, aqueles que enriquecem à custa da palavra de Deus. Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. E é dando que se recebe, é quando nós damos. E nós vivemos um momento oportuno para nós repartirmos. Muitas são as pessoas que estão carentes. E nesta hora dos carentes também aparecem os aproveitadores, colocando quantias astronômicas para que se contribua para uma pessoa. Jesus mandou repartir. E o ato de repartir que não é para um só. Nós precisamos entender que tem muita gente precisando. E não adianta darmos para um só uma quantia alvotosa, enquanto que para outro nós não damos nem um pedaço de pão. Não, Jesus ensinou partir, repartir. Quando Ele faz a multiplicação dos pães, Ele multiplicou para todos comerem à vontade, sem nenhuma restrição. E quando terminou, Ele mandou recolher o que sobrou. Não é com desperdício, não é com exaltação, de você dizer: mas eu dei tanto, eu fiz tanto. Ele disse: não deixe a tua mão esquerda saber o que fez a direita. Quando se faz como se fosse para Deus. É igual aquela oração do quarto, entre você e Deus. Ninguém precisa saber o que você está fazendo, porque a glória não é sua, a glória é de Deus. E quando você reparte, Deus te multiplica. Deus não negocia com troca, mas Deus, Ele acrescenta aquele que dá, porque Deus age dessa maneira. Mas o homem não quer que apareça os seus méritos. Você dá, Deus está vendo. Jesus contemplou a oferta da viúva, que deu as poucas moedas que ela tinha, mas ela só tinha aquilo. Deus certamente abençoou a vida dela, porque ela foi sincera, ela foi franca. E Jesus disse: ela deu mais do que todos esses que vieram aí, porque talvez alguns viessem até chacoalhando a bolsa com moedas para jogar dentro do gasofilácio. Mas esses não receberam a aprovação de Jesus. É por isso que o moço sai triste. É por isso que talvez algum de vocês que estão me ouvindo nesta noite estão entristecidos. Mas não fiquem tristes não, porque a verdade é essa. O reino dos céus é para aqueles que amam a Deus e que são amados dele. Porque ele enviou seu filho para o mundo, mas nem todos quiseram aceitar seu filho. E você que já aceitou, nessa noite, fique sabendo de uma coisa. Jesus está passando hoje do mesmo jeito que estava passando
nessa cidade aqui, que eu não tenho o nome dela. Ele ficou alguns dias ali e durante aqueles dias ele foi bastante interpelado sobre vários assuntos que a sociedade aprova de olhos fechados. Mas ele disse a verdade, ele ensinou a verdade. Ele diz: a dureza do vosso coração é que faz essas coisas. Mas Deus no princípio não foi assim. E Deus é Deus do princípio. Deus não muda no meio do caminho. Deus não muda no meio da jornada. Deus continua conosco até o fim da jornada. A palavra de Jesus é: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida eterna. É isso que você recebe do Senhor. Eu queria agora orar por você. Talvez você ainda não tomou a decisão completa. Você talvez seja um como esse moço, conhece a palavra, mas não conhece totalmente, não cumpre ela totalmente. Então, se você está nesse momento, eu queria que agora você se apresentasse diante de Jesus e dissesse: Senhor, eu sei que o Senhor falou que bom era só Deus. E naquele momento, aquele moço não tinha noção de que ele estava diante de Deus. Vamos orar. Querido Deus, Santo e Eterno Pai, Tu és o Senhor de toda a glória, de todo o poder, que sempre está nos esclarecendo. Sempre há um momento de nós percebermos que o Senhor está passando. Oh, meu Senhor, eu sei que quando nós encontramos contigo, é um encontro maravilhoso. E o encontro que o Senhor nos dá é um encontro para nos abençoar. É um encontro para nos oferecer tesouros no céu. Porque aqui, Senhor, nós não teremos muito o que esperar. Porque nós vivemos momentos difíceis. Nós vivemos momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de dor. São muitas famílias chorando. Já passamos de 100.000 mortos. E sabemos que muitas destas vidas partiram para o reino dos céus. Mas muitos, Senhor, não deram atenção quando o Senhor passou na vida deles. Porque certamente são pessoas que viram o Senhor passar. São pessoas que talvez tinham até a palavra nas mãos, na estante. Oh, meu Deus! Mas não tiveram a oportunidade de analisar que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É de graça, porque o Senhor deu ele para morrer no meu lugar e no lugar de cada um do ser que aceita Jesus como seu Salvador. Pai Santo, Pai querido, abençoe a vida de cada um desses meus irmãos, desse meu telespectador. Dê a ele a graça, a verdade, a misericórdia. Senhor, que aquele que tem dor, que ele possa receber do bálsamo de Gileade em suas vidas. Que aquele que está chorando, Senhor, ele receba, Senhor, a presença do teu Espírito, que é alegria no coração. Que aquele, Senhor, que está sofrendo, ele receba o alívio do céu. Que a tua bênção e a tua graça recaia sobre a vida de cada um e que o Senhor possa estar abençoando a todos. Em nome de Jesus, o teu Filho, eu te peço e eu te agradeço para a tua glória, Senhor Jesus. Amém.
passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a si convidando. O mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, pois venha experimentá-lo. Cristo vai hoje passar, o seu poder é divino, o seu amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a si convidando. O mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. O mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Não perca esta oportunidade. Jesus está passando agora aí bem próximo de você. Não deixe ele passar sem que você o receba na sua vida como teu Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe. Muito obrigado. Amanhã tem uma live da Igreja Unida de Parque Sevilha. Os varões estarão transmitindo ela no canal da Igreja Unipaz. Esteja assistindo e você terá informações de toda a nossa programação, que agora vai quinta, sexta e domingo. Sábado ainda a gente está esperando a oportunidade. Voltaremos com os cultos presenciais quando Deus nos der ordem. E eu escrevi hoje no meu Face que Deus é quem vai nos dar o sinal de voltarmos. Deus te abençoe e tenha uma boa noite.